Olá! Este nosso encontro de hoje é baseado no Caderno de Estudos de número 7 sobre competência tributária, um material incrível elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Vamos juntos mergulhar num dos temas mais importantes do direito tributário, que basicamente define quem tem o poder de criar e cobrar tributos aqui no Brasil. Estão prontos? Então vamos lá! Bom, vamos começar direto pelo ponto mais importante, a chamada regra de ouro. Se a gente entender bem isso aqui, olha, todo o resto do assunto fica muito mais fácil de pegar. E pode apostar, é o conceito que mais cai em prova, então vale a pena focar totalmente agora. É aqui que mora o perigo, a grande confusão e aquela pegadinha clássica que bancas como a FGV simplesmente adoram usar, está toda nessa pergunta. Pensa bem, o poder de criar a lei, de inventar o tributo, é a mesma coisa que o poder de ir lá, bater na porta, fiscalizar e cobrar o dinheiro? A resposta é um sonoro não. E entender o porquê dessa diferença é a chave para dominar o assunto. E aqui a gente vê essa distinção de forma bem clara. De um lado, temos a competência tributária. Pense nela como o poder político, a caneta que cria a lei, que define as regras do jogo. Como o professor Lessa sempre destaca, esse é um poder que só a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm. E justamente por ser um poder político, ele não pode ser delegado. Já do outro lado, temos a capacidade tributária ativa. Essa é a parte prática, a mão na massa. Arrecadar, fiscalizar, cobrar. É uma função puramente administrativa e essa sim pode ser delegada para outra entidade. Ok, agora que a gente já separou bem uma coisa da outra, vamos mergulhar mais fundo no DNA da competência tributária. Quais são as características que formam, sabe, o código genético desse poder? São regras fundamentais que definem os limites e que simplesmente não podem ser quebradas. São 5 traços principais bem diretos. Primeiro, é indelegável, como a gente acabou de ver. Segundo, é imprescritível, ou seja, não tem prazo de validade. Um ente político não perde o poder de criar um imposto só porque ficou anos sem usá-lo. Terceiro, é irrenunciável. Um prefeito ou governador não pode simplesmente chegar e dizer abro mão do poder de criar esse tributo. Quarto, é inalterável por leis comuns. Só a própria Constituição pode mexer nessas regras. E, por fim, o exercício dela é facultativo. Mas, aqui tem um detalhe. Na prática, a Lei de Responsabilidade Fiscal meio que obriga os governantes a usarem essa competência para não deixarem de arrecadar. Com as regras do jogo bem definidas, chegou a hora de abrir o mapa do poder tributário brasileiro. A Constituição foi muito inteligente aqui. Ela distribuiu as cartas de forma bem clara entre os jogadores. Vamos ver agora como a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios se organizam nesse grande tabuleiro. O sistema todo se organiza em diferentes caixinhas de poder. A gente tem a competência privativa, que é aquela que dá impostos específicos para cada um dos entes. Tem a comum, que permite que todos eles criem taxas e contribuições de melhoria. Existe também a residual e a extraordinária, que são como verdadeiras cartas na manga que a União pode usar em situações muito, mas muito especiais. E, por último, a cumulativa, que é o caso único do Distrito Federal, que acaba acumulando os poderes de Estado e de município ao mesmo tempo. E olhando para essa tabela, o mapa fica cristalino. Percebe a lógica da divisão? A União fica com os impostos que afetam a economia do país inteiro, como o imposto de renda e o IPI. Os estados e o DF, por sua vez, cuidam de impostos de grande circulação, como o ICMS, e sobre patrimônio, como o IPRA. E os municípios? Eles cuidam do nosso dia a dia, da vida na cidade, com o IPTU dos imóveis e o ISS dos serviços que a gente consome. Essa divisão é literalmente a espinha dorsal do nosso federalismo fiscal. Muito bem, já entendemos a regra geral, o caminho principal, mas agora a gente vai para aquilo que realmente separa quem está preparado de verdade, as exceções. As famosas e temidas armadilhas de prova. É aqui que o jogo é ganho. E olha só o que aparece, a famosa pegadinha FGV. Quando você vira um alerta desses, pode ter certeza absoluta de que o ponto a seguir não é só importante. Ele é crucial e tem uma chance altíssima de aparecer na sua prova. Então, atenção máxima. A pergunta parece até simples, mas ela é cheia de nuances. Pensa comigo. A União, que é o ente mais poderoso da federação, pode simplesmente chegar para um estado e falar, olha, vou isentar o seu ICMS para tal setor. Ou chegar para um município e isentar o IPTU de alguém. Será que ela tem esse poder todo?
A resposta, como regra geral e absoluta, é não. O artigo 151 da nossa Constituição proíbe isso de forma expressa. É a chamada vedação à isenção heterônoma. A lógica é muito simples. Quem tem a competência para criar o tributo é o único que tem o poder para dizer quem não vai pagar, ou seja, para isentar. A única e notável exceção, que já foi validada pelo STF, é no caso de tratados internacionais. Fora isso, não pode. E se a isenção heterônoma é a pegadinha clássica, o Imposto Extraordinário de Guerra, o IEG, é a exceção que praticamente quebra o sistema. É um tributo que, como o nome já diz, só pode nascer numa situação absolutamente extrema, como uma guerra externa ou a iminência de uma. Olha só como esse imposto é diferente de tudo que a gente conhece. Primeiro, a União pode criá-lo por lei ordinária, que é um processo bem mais simples e rápido. Segundo, a cobrança dele é imediata, não precisa esperar o ano seguinte, ou seja, ele não respeita o princípio da anterioridade. E agora, o mais impactante de tudo. Ele pode usar o mesmo fato gerador de impostos que já são dos estados ou dos municípios. Imagina só você ter que pagar um imposto de guerra sobre a propriedade do seu carro, além do IPVA que você já paga para o seu estado. É um dos raríssimos casos de bitributação que a própria Constituição autoriza. Ufa, passamos pela regra de ouro, pelas características, pelo mapa do poder e até pelas exceções mais cabeludas. Para a gente amarrar tudo isso e sair daqui com a ideia bem firme na cabeça, vamos resumir a lição principal de hoje em um mantra, uma frase para você nunca mais esquecer. Então, o ponto central, o mantra, é este aqui. Quem cria a lei, que é o ente político, não pode transferir esse poder de criar, mas pode sim transferir o poder de cobrar para um outro ente, um ente administrativo. Como o professor Lessa sempre reforça, essa frase resume com perfeição a diferença entre competência e capacidade. Grave isso, é a chave de tudo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Entender essas regras não é só sobre passar numa prova. É sobre compreender profundamente onde começa e onde termina o poder do Estado sobre o nosso patrimônio, sobre o patrimônio das empresas. Ao dominar isso, como um profissional do direito passa a atuar como um verdadeiro guardião, garantindo que as regras do jogo sejam respeitadas e protegendo o cidadão de cobranças que não sejam devidas? Fica aí o pensamento. Esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sobre a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa em primeira mão assim que o próximo resumo for liberado. E deixem nos comentários qual tema gostariam de ver por aqui. Até a próxima!